Nós passamos por aqui no último episódio. Descendo a Catedral e o Teatro Municipal, nós chegamos aqui, na rua 9 de Julho. Essa é uma rua bem comprida. Saindo por aqui, a gente chega até a sede dos Correios e do Fórum de Assis. E por esse outro lado, ela vai até a rua Sebastião da Silva Leite. A partir dali, ela vira a Rua Palmares, que a gente já viu no primeiro episódio. Poucas ruas que têm nome de data aqui em Assis. E se você não sabe o que aconteceu em 9 de julho, você vai ficar sabendo nesse episódio. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. O 9 de julho é uma data super importante para São Paulo. Ela marca a Revolução Constitucionalista, um levante do Estado de São Paulo contra Getúlio Vargas que aconteceu no ano de 1932. A Revolução Constitucionalista de 32 foi um movimento de revolta paulista contra o governo de Getúlio Vargas. Getúlio assumiu o poder em 1930, se opondo ao PRP, porém contando com o apoio de outro partido paulista, o Partido Democrático. Mas, passado alguns anos, o alinhamento entre Partido Democrático e Getúlio é rompido e há uma crise de sucessão. Na época, Vargas acabou com as eleições para presidente de estado e durante os 3 anos em que não houve eleições, 6 interventores foram nomeados para o estado de São Paulo, o que dá noção da instabilidade política desses anos. A não convocação de uma Assembleia Constituinte por parte de Vargas, como havia sido prometido em 1930, foi outro agravante, e fator que fez antigos adversários de PRP e PD se unirem na FUP, Frente Única Paulista. Em 23 de maio de 32, durante uma visita do ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, houve uma grande manifestação contra o governo de Getúlio na capital paulista. O protesto acaba em tiroteio e com a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No dia 9 de julho, a junta revolucionária conclama os paulistas a lutarem contra a ditadura de Getúlio. Os revoltosos esperavam contar com o apoio de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas isso não aconteceu. As tropas federais enviadas eram de 100 mil homens. São Paulo chegou a alistar 200 mil voluntários, mas não havia armamentos para todos eles. Na prática, cerca de 20 mil paulistas foram ao combate. Houve também a mobilização de indústrias para a produção de armas, campanha de doação de ouro para a compra de equipamentos militares e até uso de matracas para fingir o som de metralhadoras. Os dois lados em combate nessa guerra civil fizeram uso de aviões. Inclusive, é esse conflito e não a Primeira Guerra Mundial que teria agravado o quadro depressivo de Santos Dumont. Em 1º de outubro de 32, São Paulo se rendeu, mas embora tenha perdido a guerra, as pautas levantadas pelos paulistas foram atendidas nos anos seguintes. Essa revolução foi uma verdadeira guerra civil. Houve pessoas aqui de Assis que partiram para a linha de frente, que combateram. Houve também pessoas que doaram ouro para a campanha que visava arrecadar dinheiro para comprar armamentos para as tropas paulistas. Houve grandes batalhas no Vale do Paraíba e também aqui, bem próximo de Assis, na região do Vale do Paranapanema, na divisa entre São Paulo e Paraná. Cidades não muito distantes daqui, como Jacarezinho e Itaporanga, foram palco de batalhas e movimentação de tropas. Os anos 20 foram bastante tumultuados politicamente. Foi uma época de grandes revoluções e muita atuação do movimento tenentista. E os anos 30 não seriam diferentes. Começou com o golpe de Getúlio Vargas, a Revolução de 30. Em 32 teve a Revolução Constitucionalista. Em 1935 houve a Intentona Comunista. E em 1937 o autogolpe dado por Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo. Os grandes fatos da política brasileira nos anos 30, 40 e 50 passam por Getúlio Vargas. Ele é um dos personagens mais controversos de nossa história. Ele também ganhou uma rua aqui em Assis em sua homenagem.
Ele foi responsável pela CLT, a primeira legislação trabalhista do Brasil, e foi no seu governo que as mulheres ganharam o direito ao voto no país. Além disso, incentivou a industrialização e a diversificação da economia. Ele ainda criou empresas estatais importantes como a Petrobras, Eletrobras e CSN. Porém, Vargas também teve seu lado sombrio. Em 1937, deu um autogolpe e instituiu a ditadura do Estado Novo, censurou meios de comunicação, proibiu partidos políticos, perseguiu e torturou adversários, flertou com a Itália fascista e a Alemanha nazista. Getúlio Vargas nasceu em 1882 no Rio Grande do Sul e começou sua carreira política como um político típico da Primeira República. Vargas é o estadista que passou mais tempo à frente do governo da República Brasileira. Ele só perde para o imperador Dom Pedro II. Vargas passa tanto tempo no poder que dividimos seu primeiro governo em 3 fases. De 1930 a 34, temos o governo provisório. Após liderar a Revolução de 1930, Vargas inicia uma série de reformas econômicas, políticas e sociais que foram um grande avanço na época. Em 1934, é promulgada a nova Constituição e Vargas é eleito presidente. É aí que começa a sua segunda fase, o governo constitucional, que durou muito pouco. A situação política e social do país era instável e fervilhante. Em 1935, houve uma tentativa de golpe comunista que foi breve e duramente sufocada. Em 37, Vargas dá um autogolpe e instala a ditadura do Estado Novo, que é a terceira fase de seu primeiro governo. A ditadura do Estado Novo se encerra com a vitória do Brasil e dos aliados na Segunda Guerra Mundial em 1945. Afinal, não pegava bem o Brasil ter ajudado a lutar contra ditaduras na Europa e praticar o mesmo aqui. Nesse ano, Vargas sai de cena, com muitas aspas, pois ele convoca eleições e não se candidata à presidência, mas acabou sendo eleito senador por 2 estados. Seu capital político era tão grande que ele concorre à presidência novamente em 1950 e ganha. Essa segunda passagem pela presidência é novamente muito tumultuada e, pressionado por adversários, Getúlio toma a decisão extrema em 1954 de tirar a própria vida. Há vários prédios importantes aqui na Avenida Getúlio Vargas, em Assis, que é uma das mais importantes da cidade. Temos a FEMA, a rodoviária, a Secretaria Municipal de Educação. E assim como acontece em Assis, em várias cidades do Brasil, Getúlio Vargas é homenageado em grandes avenidas, em ruas importantes de cada cidade. A grande exceção é a capital do estado de São Paulo. Justamente por causa da Revolução de 32, Getúlio Vargas não foi homenageado em nenhuma grande avenida. Ele foi lembrado em apenas algumas praças e ruas bem acabrunhadas e sem importâncias da capital. Isso é pra gente ver que até quando as ruas calam, elas falam de história.